Olá, alunos, tudo bem? Bom, vocês devem lembrar que eu sou a professora Verena, de Biologia, e hoje eu estou aqui para falar sobre os desequilíbrios ambientais, que é um dos conteúdos do segundo bimestre para vocês do primeiro ano do ensino médio. Gente, eu quis gravar essa aula porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês, né? Já que estamos entrando em um novo bimestre, são temas que não foram trabalhados em sala de aula, então eu resolvi fazer essa videoaula para explicar alguns desses temas para vocês. Vai ser bem simples, tá? Eu fiz alguns slides, então vocês podem ir acompanhando aí, podem printar a tela ou copiar se quiserem. E aí eu vou explicando cada slide, tá? Vai ser simples, vai ser tranquilo, né? Até porque não sou nenhuma youtuber, como as que vocês estão acostumados, que vocês seguem e tal. Mas vou tentar fazer essa videoaula aqui para vocês, tá? Como eu falei, o tema de hoje são os desequilíbrios ambientais e o que é um desequilíbrio ambiental. Gente, desequilíbrio é qualquer alteração que acontece na natureza, uma alteração que traz também aí impactos negativos para os ecossistemas. Cada slide tem um pouquinho das... Cada slide tem uma alteração, um desequilíbrio ambiental, e eu vou dividir essa aula em 2 ou 3, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês. E aí, cada semana eu pretendo enviar uma aula para complementar aí os conteúdos do segundo bimestre. Então, vamos começar aí falando sobre a introdução de espécies exóticas. E o que é uma espécie exótica? Espécies exóticas, ó, vocês podem ir acompanhando, lendo aqui. Espécies exóticas são aquelas introduzidas fora da sua área de distribuição natural, ou seja, elas têm lá o seu habitat, elas são retiradas desse habitat e colocadas, introduzidas em um outro ambiente, em um outro habitat. E isso, pessoal, as consequências dessa introdução de espécies exóticas, também chamadas de espécies invasoras, as consequências são difíceis de prever, porque elas ameaçam ecossistemas, hábitats e outras espécies. Elas podem causar prejuízos, elas podem causar desequilíbrios naquele ambiente lá que ela está sendo introduzida. Por quê? Elas podem, ó, lembrem que o ambiente ali, aquele habitat, já tem as espécies nativas, já tem as espécies que vivem ali naquele novo ambiente para a espécie exótica, né? Então, tem aquelas espécies que estão ali naquele ambiente e chega ali uma espécie nova, uma espécie que é introduzida, que é exótica ali para aquele local, tá? O que pode acontecer? Essa espécie nova, pode competir com as espécies nativas, competir por recursos, por alimento, por exemplo. Elas podem ser predadoras daquela espécie nativa, e aí pode levar a espécie nativa à extinção. Elas podem ser parasitas de espécies nativas, e elas podem também não ter predadores naturais naquele ambiente ali. E aí a população dessa espécie exótica vai aumentar, vai crescer. E isso vai também causar um desequilíbrio. Ó, por exemplo, aqui, esse caramujinho aqui é um caramujo do gênero Bionfalaria, que é um gênero que não era comum aqui, não era nativo aqui no Brasil. E aí ele foi trazido lá da África, foi introduzido aqui no Brasil para servir de alimento, para servir para alimentação, como escargot. Mas, gente, nós comemos escargot aqui? Não, né? As pessoas que eu conheço provavelmente não comem escargot aqui no Brasil, não é típico daqui. Então, esses caramujos, né, não deu certo isso aí de trazer para alimentação e eles foram liberados lá em rios, mas nesses rios não tinha predadores para eles. Então, eles se proliferaram, a população dessa espécie exótica aumentou e começou a causar, inclusive, doenças para nós seres humanos. Começou a causar esquistossomose, que é causada aí por caramujos do gênero Bionfalaria. Então, teve todo esse desequilíbrio aí ambiental. Vamos para a próxima. Extinção de espécies. Gente, espero que eu esteja falando devagar, que vocês estejam entendendo. Estou me esforçando aqui para falar devagarzinho para vocês, tá? Bom, extinção de espécies. As espécies, elas podem ser extintas por processos naturais ou em decorrência da atividade humana. Processos naturais podem também participar, podem também contribuir para a extinção de espécies. E tudo bem, né? É natural, acontece às vezes da espécie não se adaptar,
Então, ela sofre uma seleção natural, uma seleção do próprio ambiente. E ela pode ser extinta, se ela não conseguir se adaptar àquele ambiente. Mas tem ações humanas que também contribuem, principalmente aí, ó, desmatamento, a caça indiscriminada de animais e a biopirataria, que é o tráfico de animais, né, o tráfico ilegal de animais. E como que o desmatamento contribui para a extinção de espécies? Gente, imagina lá, né, o desmatamento, além das espécies vegetais que podem ser extintas, também tem animais que vivem ali naquela mata, digamos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó, digamos que esse pássaro, ele mora ali dentro dessa árvore. Se essa árvore é devastada, né, se tem uma queimada ali, se tem um desmatamento ali naquela região onde ele vive, ele vai perder o seu habitat, ele vai perder a sua moradia. E, além disso, ele vai perder a sua alimentação. Todo o modo de vida, o nicho ecológico dele é ali, naquela região, né, naquele habitat. Então, ele não vai ter mais o que comer, porque as árvores foram extintas, foram desmatadas, enfim. Não vai ter o que comer, não vai ter onde morar, né? Não vai ter todo o seu nicho ecológico aí. Então, ele também pode ser extinto por causa desse desmatamento. Esse bichinho aqui, ó, é a ararinha azul, que é um animal que já foi considerado extinto e há pouco tempo ele foi reintroduzido no ambiente, mas ele ainda corre risco de extinção, ele ainda é considerado criticamente ameaçado de extinção. E por que ele desapareceu? Por causa, além da perda de habitat, como eu falei aqui desse caso, além dessa perda de habitat por causa do desmatamento, também por causa da biopirataria, também por causa do tráfico desses animaizinhos aqui. Esse aqui é um outro, ó, o gato maracajá, ele é vulnerável à extinção também por causa da perda de habitat e por causa da caça indiscriminada desse animal. Caçam para vender a pele desse animal. Então, claro que isso contribui para a extinção, né, desses bichinhos aí. Agora eu quero que vocês pensem no nível de cadeia alimentar, para vocês entenderem como pode afetar um ecossistema aí. A cadeia alimentar, vocês lembram que é aquela sequência onde um ser vivo serve de alimento para o outro, né? E aí, imagina que um predador natural que se alimenta de insetos que causam doenças, esse predador é extinto. O que vai acontecer? Não vai ter mais o predador para se alimentar daquele inseto, daquele mosquito, digamos assim, que está causando doença. A população desse mosquito vai crescer, né? A população vai aumentar e vai aumentar também o risco de doenças. Então, pode interferir aí, né, ao longo da cadeia alimentar, pode interferir em todo o ecossistema, tá? O próximo que eu separei aí é a poluição do ar. O ar, ele pode ser poluído, né, por vários fatores, e eu vou falar sobre alguns gases que poluem o ar. Bom, a queima de combustíveis fósseis, que são aqueles que vêm aí de fontes não renováveis, como o petróleo, por exemplo, lança uma série de produtos tóxicos no ar. Além do dióxido de carbono, o CO2, o gás carbônico, né, que já é bem conhecido aí, vocês sabem que esse gás contribui para o aquecimento global. Além dele, merecem destaque o monóxido de carbono, que é o CO, o dióxido de enxofre, SO2, e o dióxido de nitrogênio, NO2, além do metano também, CH4, que poluem o ar e contribuem também para o aquecimento global. Gente, falando aí sobre o monóxido de carbono, né, o CO, ele é liberado pela queima incompleta dos combustíveis fósseis e também pela fumaça do cigarro. E esse gás, ele é muito perigoso, porque em altas concentrações, né, quando ele é inalado em excesso, por exemplo, ele pode se combinar com a nossa hemoglobina, que é o pigmento que tem nas nossas hemácias, o pigmento que dá cor ao sangue e é o pigmento que transporta o oxigênio para todos os nossos tecidos, para todo o nosso corpo. Então, o monóxido de carbono se combina lá com as nossas hemácias e vão atrapalhar, né? Vão interferir nesse transporte de oxigênio. E isso pode levar a uma intoxicação, pode levar a desmaios, tonturas, náuseas e até pode levar à morte também.
Vamos falar sobre esses outros dois aqui, ó. O dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Em altas concentrações também, quando eles estão, né, em grandes concentrações, eles, além de irritarem os olhos, os nossos olhos, interferem aí no sistema respiratório, pode prejudicar as vias respiratórias, pulmões. Além disso, eles podem se combinar com o vapor d'água que tem aí no ar. Aí eles se combinam com o vapor d'água e geram ácidos, como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Aí esses ácidos, eles podem provocar a chuva ácida. A chuva ácida, ela pode prejudicar as plantações, pode prejudicar o ambiente aquático, porque ela muda lá a composição do solo, né? Muda a composição da água, então ela pode prejudicar seres ali do ambiente aquático, pode prejudicar o solo, pode degradar prédios, monumentos, enfim. Vamos para o próximo. Ah, mas antes, ó, tem esse slide aqui, que eu acho que ficou pequeno, mas só para vocês entenderem um pouco mais sobre a chuva ácida. Então, o vapor d'água, ele já está aqui no ar, né? E quando tem grandes quantidades, né, causada aí pela queima desses combustíveis fósseis, quando tem grandes quantidades do NO2 e do SO2, eles podem se combinar com o vapor d'água e nessa reação eles vão gerar aqueles ácidos, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. E esses ácidos eles vão se acumular aqui, quando a chuva cair, vai cair na forma de chuva ácida. E aí pode prejudicar, como eu falei, né, o solo e a água. Agora sim, vamos para o próximo. O próximo aí é o aquecimento global, que eu já comecei a falar, né? E agora eu vou explicar mais sobre ele. É mais famoso também, vocês devem saber o que é, né? Mas vocês têm que saber diferenciar o aquecimento global do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, é um fenômeno que acontece e, ok, ele é natural. Ele ajuda a manter a temperatura ideal da Terra, a temperatura adequada. Sem o efeito estufa, a Terra seria muito fria. Então, é uma coisa boa. O problema é a intensificação desse efeito estufa, que leva ao aquecimento global. Ó, o aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta, ocasionado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera, como aqueles gases que eu falei para vocês no slide anterior, que são gases chamados de gases estufa, ou gases do efeito estufa, causado principalmente pelo aumento de gases estufas. Os mais prejudiciais são monóxido de carbono, dióxido de carbono, clorofluorcarbonos, chamados CFCs, que são aqueles liberados, por exemplo, por aerosóis, como desodorantes, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e o metano também. Esses gases são produzidos por atividades industriais, lá pelas queimas, né, pela combustão que acontece nas indústrias e também pela ação humana, a queima lá dos combustíveis fósseis nos automóveis, por exemplo. E as consequências do aquecimento global? Mudanças na composição da fauna e da flora, derretimento das calotas polares, quando o gelo derrete, pode causar o quê? Grande quantidade de gelo, né? O aumento do nível dos oceanos, que pode prejudicar, né, seres, cidades, enfim. Extinção de espécies, mudanças climáticas, que podem levar também à desertificação de áreas naturais, secas mais frequentes e outras coisas aí que o aquecimento global pode causar. Deixa eu só explicar mais aqui nessa imagem para vocês, ó. Aqui, gente, o planeta Terra, né? E aqui tem a atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra. E os raios solares, eles incidem aqui na Terra, né? Essas radiações incidem, e parte dessas radiações são dissipadas. O efeito estufa é como uma estufa de planta, né? Mantém ali aquele calorzinho na Terra, mantém aquela temperatura ideal para nós seres vivos. Aí, quando tem uma grande concentração desses gases de efeito estufa, principalmente aí, né, o dióxido de carbono, o metano, o monóxido de carbono, quando tem uma grande concentração desses gases, eles formam tipo uma camadinha ali, formam uma camada que não deixam esse calor se dissipar, não deixa essas radiações voltarem lá para o espaço, para o universo. Aí, esse calor fica retido aqui na Terra, e isso aumenta a temperatura média da Terra, tá? Isso que é o aquecimento global.
Próxima. E a última que eu vou falar para vocês aí é sobre a inversão térmica, tá? Como eu falei para vocês, eu dividi essa aula, né? Vou dividir em duas, eu acho, ou três, vai depender aí, para não ficar cansativo. E na próxima aula eu vou falar sobre poluição por petróleo, sobre eutrofização, enfim, cada semana eu pretendo mandar uma aula para vocês. E o último assunto que eu vou falar desses desequilíbrios é a inversão térmica. Pausei aqui para beber água, mas voltei. O que acontece, né, na inversão térmica? Naturalmente, gente, normalmente o que acontece é que o ar quente, ele é menos denso, ele fica ali embaixo, próximo ao solo. Os raios aquecem o solo, né, e aquecem também esse ar que está ali em volta, né, que está ali próximo ao solo. Esse ar quente que está ali embaixo, ele é menos denso, as suas partículas estão mais afastadas. E o ar frio, ele fica normalmente em cima. Ele é um ar que é mais denso, né? As suas partículas estão ali mais juntinhas. Então, ele é mais pesado e a tendência desse ar frio é descer. A tendência do ar quente, que é mais leve, é subir. E aí, eles ficam realizando essas trocas, essas correntes aí de convecção. Tá, isso aí, normal, né? Natural, ok. O que acontece na inversão térmica, né? Que o nome aí já diz, é uma inversão. Ó, em certas condições atmosféricas, uma camada de ar quente pode ficar sobre uma camada de ar fria próxima ao solo. Então, nesse caso aí, a camada de ar frio, ela fica lá, ela fica embaixo. E ela ela não sobe tão facilmente, tá? Demora mais a fazer essa troca aí, porque quando ela chega, normalmente quando ela chega lá embaixo, né, a tendência é ela aquecer, ficar menos densa e subir. E quando o ar quente sobe, ele fica mais denso e a tendência dele é descer. Então, como eu falei, ficam essas trocas. Tá, voltando para a inversão térmica. Na inversão térmica, a camada de ar frio fica embaixo. Então, a camada de ar quente, ela fica tipo aqui no meio, entre duas de ar frio, e ela fica tipo presa. E isso não dissipa, né? Demora mais para se dissipar essa camada de ar frio e também os poluentes que estão ali mais próximos ao solo. Vamos voltar aqui para a leitura para ficar mais organizado. Próximo ao solo. Isso dificulta a dispersão do ar frio nas camadas mais baixas, nas quais os poluentes estão sendo produzidos. Assim, a concentração de poluentes aumenta, agravando problemas respiratórios. Claro, né, gente, os raios solares, eles são mais fracos, então não vai aquecer tanto ali o solo, nem aquela camada de ar que está próxima ao solo, no inverno ou quando passa uma frente fria, quando a temperatura está mais fria. Então, isso faz com que o ar demore mais para se dispersar e causa aquela poluição que vocês já devem ter visto aí que acontece, né, principalmente no inverno. E o aumento dessa poluição, essa diminuição na dispersão desses poluentes ajuda a agravar os problemas respiratórios, ó. Aqui, ó. Certeza que vocês já viram cena como essa. Isso aqui é na cidade de São Paulo e mostra aí os poluentes que ficam aqui concentrados, né? Concentrados nessa camada de ar. Então, esse é o problema, esse é também um desequilíbrio para o meio ambiente. Bom, gente, então, essa foi a aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Na próxima aula, eu vou falar mais sobre os desequilíbrios ambientais e a gente vai se falando, eu vou passando atividades sobre isso. Então tá, até a próxima videoaula.